Bom, as armas silenciaram em Gaza, né? A gente viu uma troca de reféns acontecer e parece que finalmente chegamos a um ponto de virada. Mas a grande pergunta que fica, e é uma pergunta bem complexa, é: a guerra acabou de verdade? Vamos dar uma olhada no que está acontecendo por trás dessas manchetes para entender melhor. Olha, na teoria, a gente tem um cessar-fogo. Mas será que isso significa o fim do conflito? A situação, na verdade, é bem mais complicada do que parece. E a resposta para essa pergunta, bom, ela muda e muda muito dependendo de com quem se fala. E para a gente ver como a coisa está confusa, não precisa nem procurar muito. É só olhar o que os líderes estão falando. De um lado, o presidente americano, que ajudou a mediar o acordo, diz com todas as letras: a guerra acabou. Do outro, o primeiro-ministro de Israel afirma: a campanha militar não acabou. Quer dizer, são duas declarações que não poderiam ser mais opostas, né? É justamente nesse espaço entre o que é dito e o que está acontecendo de fato que a gente vai mergulhar agora. Então, para a gente entender de verdade o que está rolando, a gente precisa deixar as declarações de lado um pouco e olhar para os fatos, para o que acontece lá no terreno. E aqui está o pulo do gato. Os combates pesados, os bombardeios, isso parou. E claro, isso é muito importante. O problema é que as tropas israelenses não foram embora. Elas continuam controlando mais ou menos metade de Gaza. Isso cria uma situação de impasse, sabe? Uma tensão no ar se ninguém saber qual vai ser o próximo passo. E é isso que nos traz de volta para o acordo. Porque é essencial entender uma coisa. O que a gente viu acontecer até agora é só a primeira parte, a pontinha do iceberg, de um plano bem maior e muito mais complicado. Dá uma olhada nisso aqui. A primeira fase, que foi a troca de reféns por prisioneiros, está concluída, ok? Passo 1, feito. Mas olha só o que ainda está pendente. São os pontos mais difíceis. Primeiro, quem vai governar Gaza? Segundo, o Hamas vai mesmo se desarmar? E terceiro, as forças israelenses vão se retirar completamente? Pois é, são esses os gigantescos obstáculos que estão no meio do caminho. Ok, então vamos abrir cada um desses problemas para a gente entender melhor, porque são eles que definem toda essa incerteza sobre o futuro de Gaza. Primeiro ponto: quem manda em Gaza? A proposta que está na mesa é criar um governo de especialistas palestinos, os chamados tecnocratas. Só que tem um detalhe: esse governo seria supervisionado por um Conselho da Paz Internacional. E quem estaria nesse conselho? Nomes como Donald Trump e Tony Blair, o que por si só já gera bastante polêmica. E o ponto mais crítico de todos: o Hamas já sinalizou que não vai aceitar um governo imposto de fora. Agora, o segundo problemão, o desarmamento. Para Israel, isso não tem conversa. A desmilitarização completa de Gaza é uma condição essencial. O acordo até fala sobre isso, sobre destruir a infraestrutura militar, os túneis, mas o Hamas até agora não se comprometeu claramente com nada. Para complicar, membros armados do grupo já voltaram a aparecer em algumas áreas. Isso só mostra o tamanho do desafio que é essa questão. E para cuidar da segurança, depois que Israel teoricamente sair, o plano prevê uma força de estabilização internacional. Pensa nisso como uma peça central no quebra-cabeça do pós-guerra. Só que tem um porém, né? Convencer os países importantes a mandar suas tropas para lá está se mostrando uma baita dor de cabeça diplomática. E olha só essa frase do ministro das Relações Exteriores do Egito. Ela resume bem o problema. Ele diz que o país não quer ser visto como uma força de ocupação. O que isso significa? Que países da região, como o próprio Egito, que são fundamentais para isso dar certo, só entram no jogo se tiverem o respaldo total do Conselho de Segurança da ONU. E conseguir isso, a gente sabe, é um processo bem complicado e que pode levar muito tempo. E chegamos à terceira grande questão. Será que Israel vai mesmo se retirar por completo? A promessa é de uma retirada gradual, aos poucos. Mas ela depende do Hamas cumprir sua parte, principalmente o desarmamento. E como a gente já viu, esse é um gigantesco C. E não é só isso. Dentro do próprio governo de Israel, existe uma pressão enorme da ala mais radical, que é totalmente contra a ideia de uma retirada completa. Sabe, todos esses problemas que a gente está discutindo, governança, segurança, retirada, eles estão todos conectados a uma questão muito maior. A raiz de tudo, que alimenta esse conflito há décadas, a criação de um Estado palestino. E para a gente ter uma ideia do cenário global, olha esse número, mais de 150 países. Essa é a quantidade de nações que já reconhecem formalmente um Estado palestino. Isso mostra que existe sim um consenso internacional muito grande sobre esse tema. Apesar disso, olha só o que disse o principal articulador desse acordo atual. Quando perguntaram diretamente ao Donald Trump se ele apoiava um Estado palestino, a resposta foi evasiva. Ele disse que não tinha uma opinião sobre isso. O que isso quer dizer?
que a questão mais fundamental de todas, a solução de longo prazo, simplesmente não está sendo discutida nesse plano. Então, quando a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça, a imagem que aparece não é a da paz. É, na melhor das hipóteses, uma pausa. Uma pausa bem frágil. É uma situação que é definida muito mais pelo que ainda não foi resolvido do que pelos pequenos avanços que aconteceram. Então, vamos recapitular rapidinho os pontos-chave. Governança, ninguém sabe quem vai assumir. Segurança depende de um desarmamento do Hamas que é super controverso. A retirada de Israel é condicional e enfrenta oposição interna. E a questão principal, o Estado palestino nem está na mesa de negociação. Resumindo, o futuro é uma grande interrogação. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, que talvez seja a mais importante de todas. Um cessar-fogo é a mesma coisa que paz? Silenciar as armas é uma coisa, mas construir a paz é outra, completamente diferente. A pergunta que fica no ar é: quando as raízes de um conflito continuam lá, intocadas, por quanto tempo uma simples pausa nos combates consegue de fato durar?